a população fala, caramba, eu quero o que está acontecendo em Vitória, eu quero aqui para o meu município. A gente vê isso, a gente ouve isso, entendeu? Eu só no diálogo com PT e PSOL. E agora é hora de buscar caminho e buscar solução. Então, assim, o que precisa ele? Precisa ele sentar na mesa. E aqui fica o meu repúdio ao presidente Lula e ao governo federal, que erra e erra muito e erra gravemente nessa questão e que coloca em xeque aí o Brasil, os brasileiros e, sobretudo, o Espírito Santo. Começando mais um CNBcast, sejam todos bem-vindos. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? meu amigo, tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui com um cara, gente boa demais, Eric Musso. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Amigão Juliano, novo. obrigado, Nobinho. Novaço, né, cara, da Rapaz, política. bacana. Pessoal, vou aproveitar você que tá acompanhando a gente, se inscreve no canal, siga e aperta o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, não é isso, Juliano? É, isso Sim. aí, rapaz. Já errei até o nome. Essa daí foi boa, hein, Nobinho? Não, foi, acontece. Início da semana. É, a gente quase não vive junto. É. Vinheta na tela. Valeu! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas, Eu quero pedir pra você que tá em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Fala, Eric. E aí, beleza, meu irmão? Beleza, Primeiramente, rapaz. muito obrigado por você ter vindo aqui, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Pô, fizemos o convite. Eu já tô convidando você já desde o ano passado, né, verdade. cara? Falei, caralho, Eric, mas é um cara corrido, novato, cheio de atribuições. E aí, meu amigo, conta um pouco aí sobre essa ideia. Quando você era criança, você imaginava que ia chegar nessas posições? Você já chegou, presidente da Assembleia, deputado estadual, vereador e tudo mais. Não. Presidente do Republicano. Não imaginava, assim, eu sempre imagino. Primeiro agradecer, né, você, Juliana, aí, agradecer aqui o carinho e a acolhida e o convite. Eu sempre, quando criança, sempre tive uma inspiração no meu saudoso avô, né, que teve a oportunidade de ser deputado por 3 mandatos, foi prefeito de Aracruz, e a minha família sempre teve envolvimento com a política, né? A minha história, Nobinha, ela começa desde o meu tataravô, que foi intendente ainda, quando os italianos chegaram ali. Depois o meu bisavô foi o primeiro prefeito quando teve, né, a transferência da sede para Sauaçu, para Aracruz, que ainda era em Santa Cruz ainda. Então a minha história ela vem no DNA, no sangue, na família aí já por talvez mais de 100 anos aí de história. E eu sempre, quando criança, eu sempre tive assim, né, essa inspiração de estar na política, né? Porque a política é a ferramenta de transformação social, de mudar a vida das pessoas, de construir políticas públicas para os que mais precisam, enfim. Então eu sempre tive essa inspiração nele. Mas nunca pensei em ser presidente da Assembleia e essas coisas a gente não espera, né? Isso aí é quando Deus vai trilhando o caminho da gente, colocando a gente, né, no caminho correto, com as pessoas corretas, agrupando pessoas. Então foram experiências muito bacanas. Legal, legal. Mas quando você era novo, assim, você tinha aquela energia na casa, assim, o avô prefeito, a conversa era só política na mesa, te carregava para as reuniões, rolava essa parada? Rolava. Você achava chato? Não, achava maneiro. Achava massa. Filho do prefeito, tinha isso na escola também? Não, neto, né? Neto. Neto do prefeito. Então, assim, tinha isso, né? Eu sempre tive, né, na escola também negócio de grêmio estudantil, de liderança de sala. Aí você já engatava nessas eleiçõezinhas, Já. Eu fui líder de turma por 6 ou 7 anos, fizemos o grêmio estudantil, na época era Pitágoras, né? Hoje, lá em Coqueiral, hoje é Centro Educacional Coqueiral, mas na época era Pitágoras, que era a antiga escola ativa. Caramba. Ainda, então nós fizemos lá uma eleição de grêmio estudantil, então eu sempre tive envolvido com isso. Já tava no sangue, né, cara? É verdade. maneiro demais, cara. É verdade. E agora, como é que é esse negócio aí? Rapaz, vamos começar logo botando as perguntas aí mais difíceis logo pra você. Uhum. E esse negócio de deputado federal, cara, você veio de uma eleição passada, foi candidato a senador, teve mais de 300 mil votos, 340 mil, se eu não estiver enganado, né? E agora aí tá um movimento de deputado federal. Assim, eu tive a oportunidade de ser deputado por 2 mandatos, fui presidente da Assembleia por três oportunidades, sou muito grato aos capixabas, aos colegas deputados e deputadas que me deram essa oportunidade. Na última eleição, eu tinha uma pré-candidatura ao governo do estado e por uma série de conjuntura, fatores nacionais, locais, acabou que não se concretizou essa pré-candidatura ao governo e nós viemos candidato ao Senado
né? Uma eleição que eu tive muita experiência, assim, muitos aprendizados, né? Tive a oportunidade de rodar os 78 municípios capixabas, com mais de 340 mil votos. Então, assim, um jovem que saiu do interior do Espírito Santo, né, ter quase 20% dos votos do Estado, para mim foi uma honra muito grande. Tive a oportunidade de apresentar propostas, de debater o Espírito Santo, de rodar os municípios, enfim. E agora a gente vem numa nova construção, né? Eu assumi a presidência do Republicanos Estadual, partido do governador Tarcísio, partido do prefeito da capital Pasolini, né? O Roberto Carneiro saiu daqui, foi para São Paulo e a gente assumiu essa função, né? Partido que conta com 2 deputados federais, com 5 deputados estaduais, que tem uma estrutura bacana no Espírito Santo. E aí agora vem esse novo projeto, uma pré-candidatura a deputado federal. A gente tem percorrido, ouvido as bases e muito confiante assim de que a gente possa voltar a representar o Espírito Santo agora na esfera nacional, no Congresso Nacional, né, trazendo e desenvolvendo políticas públicas que abranjam aí os 78 municípios, 4 milhões de capixabas e ajude a construir aí melhores dias para os nossos irmãos e irmãs espalhados no Espírito Santo. Sobre essa questão de deputado federal, o que você pensa em relação a todo esse cenário que nós estamos vendo e como que você iria fugir disso ou iria entrar dentro disso, né, para poder representar o Estado melhor lá em Brasília? Porque hoje a gente está vendo muita briga, muito debate ali, aquele lado, um mais radical da esquerda, outro mais radical da direita. Como é que seria esse cenário para você em Brasília para poder implementar boas ideias e boas políticas públicas e não entrar exclusivamente num embate nesse nível aí, como nós estamos vendo hoje? Assim, eu sou um político de direita, né? Eu acho que os candidatos nessa eleição, eles vão ter que estar com as suas posições muito bem definidas, né? Claro que eu acredito e aposto muito no diálogo, na construção, na busca de benefícios para o Estado, mas a eleição do Congresso Nacional, seja de deputado federal e seja de senador, né, o Senado da República, ela vai ser a eleição com um olhar mais atento dos brasileiros, na minha avaliação. Eu acho que os brasileiros eles vão estar atentos às eleições das Assembleias Legislativas, vão estar atentos às eleições de governo do Estado, a de presidente da República, mas a eleição do Congresso Nacional, ela vai estar sob um olhar atentíssimo da população brasileira, na minha avaliação, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, né? Mas o Espírito Santo, através da bancada federal e através do Senado da República, tem grandes oportunidades de alavancar o potencial de desenvolvimento social, do potencial de desenvolvimento econômico. Nós temos gargalos aí travados no Espírito Santo há décadas, né? Nós temos uma 447, uma ferrovia, nós temos aí a duplicação da 262, nós temos a Eco 101 que não desengasga essa duplicação. Enfim, então eu acho que nós temos que ter as nossas posições muito bem definidas do ponto de vista do debate ideológico, e eu tenho, né? Mas também nós precisamos voltar os nossos olhares e o nosso trabalho também em trazer benefícios ao Espírito Santo para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade, para que a gente tire as pessoas, né, da zona de pobreza ou extrema pobreza, ou tire as pessoas da zona de insegurança alimentar, ou insira as pessoas no mercado de trabalho, na qualificação profissional. Então, eu acho que se você atrelar os dois lados do debate, você cria um combo aí de um político que possa fazer o debate, o enfrentamento, quando for necessário fazer, no que tange a questão ideológica, ser intransigente com a adultização, por exemplo, que é um debate que está aí, né, nos últimos 10 dias tomando o Brasil, ser intransigente, por exemplo, com a liberação de drogas, ser combativo na questão, né, de violência familiar e doméstica, enfim, quando se tratar dessas pautas, mas também ter um nível qualificado de atuar quando precisar atuar nas diferentes áreas do Espírito Santo para que a gente possa desenvolver esse Estado cada vez mais. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui do Republicanos, né? Uhum. Lá atrás nós tínhamos aí o PRB, né, liderado pelo Devani. né, nosso amigo lá de Claro. Vila Velha, vereador. E aí veio o trabalho seguindo juntos, né, com o próprio Roberto, com você, o período também da sua presidência na Assembleia, e você hoje está mais à frente também da questão da pré-candidatura do Pasolini, que vem liderando as pesquisas. E a nível nacional nós temos aí um ótimo trabalho feito em São Paulo pelo Tarcísio, que tem chamado a atenção, é um player que está aí se colocando muito bem no cenário, né? Se isso vingar,
Como é que você enxerga essa questão nacional influenciando também no Espírito Santo? Qual é a sua visão sobre esse cenário? Hoje o governador Tarcísio, ele tem feito um espetacular mandato à frente do governo de São Paulo, uma referência em gestão pública, e naturalmente, se a candidatura dele, ela emergir, vamos dizer assim, ela terá reflexo aqui no Espírito Santo, porque a gente brinca assim, é 10 lá e 10 cá, né? Porque uma candidatura a presidente da República, ela sustenta as candidaturas a governadores espalhados nos 27 estados da federação, isso é natural. Mas eu acho que esse é um debate que ele ainda não está maduro, assim, né, relacionado à presidente da República. Eu acho que tem vários nomes, né? O maior líder da direita, né, no Brasil é o presidente Bolsonaro. Eu acho que essa é uma decisão que passará também muito por essa articulação do presidente Bolsonaro, mas claro que o governador Tarcísio, ele é um dos nomes, né, e talvez o principal nome, caso essa definição ocorra, né, e naturalmente por estar no Republicanos, isso pode ter um link do Espírito Santo com o Brasil, nessa candidatura de governador, de presidente da República e assim por diante. Então, e é uma gestão bem avaliada, né? O São Paulo, a gente brinca que é um país dentro do país, né? É um estado que tem uma pujança econômica muito forte, que é a mola propulsora aí do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, a gente acredita que isso possa dar reflexos positivos, né? A uma pré-candidatura a governo do estado aqui no Espírito Santo. Pô, legal. Rapaz, eu tenho uma dúvida aqui. Uma vez eu estava até conversando com o próprio Pasolini e perguntei isso para ele. A gente viu na mídia aí essa questão do republicano, o MDB e tudo Ok. mais. Se isso acontecesse, aí eu tô te perguntando até para uma dúvida, se o MDB juntasse com o republicano e falasse que o Pasolini não é, por exemplo, candidato a governador aqui, como é que ficaria essa situação, cara? Assim, eu digo assim, essa questão da federação, ela é uma decisão que ela não passa muito por aqui, né? Entendi. Ela- Porque hoje a gente fala, o Pasolini é o candidato, Claro, do republicano. claro. Mas aí se bate o martelo lá de cima É. para baixo e fala, ó, não, ó, o candidato não é o Pasolini, não. E aí? Então assim, a decisão da federação, ela é uma decisão a nível Brasil, né? Nós temos na presidência do Republicano Nacional o presidente Marcos Pereira, que é o nosso presidente, que nós temos total e absoluta confiança. E o MDB também tem a sua presidência nacional, que é o deputado federal Baleia Rossi. Eu já tive momentos que eu achei que estava mais para acontecer essa federação. Hoje eu vejo que ela deu uma esfriada, né? Naturalmente, haveria em tese, disputa em quem ficaria com a federação, porque nós somos grupos antagônicos, né? Nós temos o grupo aqui liderado pelo Pasolini, né? E temos o grupo liderado pelo vice-governador Ricardo Ferraço. Então, são dois partidos antagônicos, diferente do União Progressistas, por exemplo, que fez uma federação a nível nacional, mas os grupos no Espírito Santo se convergem, né? E tantas outras federações que podem ocorrer. No caso de acontecer uma federação, naturalmente, assim, nós temos o período de janela partidária, que é em abril, Sim. né? 4 de abril do ano que vem. Então, assim, se ficasse conosco a federação, creio eu que o Ricardo e o seu grupo buscaria talvez um outro caminho, né? De igual forma, se ficasse com eles, nós talvez buscaríamos um novo caminho, né? Mas ao cabo e ao certo é que a federação não aconteceu. Então eles estão no MDB, nós estamos no Republicanos e tá tudo certo, e estamos tocando os projetos, dialogando com os capixabas, né? Pasolini tocando a prefeitura, né? Que é uma máquina importante, é a capital do Espírito Santo, e debatendo com muita suavidade as coisas. Então, assim, é aguardar. É uma decisão que não passa por nós, nós precisamos aguardar aí as decisões nacionais. Eu acho que nós temos pontos fortes para que a federação fique conosco. Naturalmente, o lado de lá também tem as suas, em tese, armas para também, né, tentar puxar a federação no caso de uma fusão, mas é uma decisão que a gente só pode dizer sobre a partir do momento que aconteça, senão vira tudo muito especulativo. Entendi. E você acha que a campanha do Pasolini está viável? O que você está sentindo, assim? Assim, o Chances Pasolini, reais, assim? assim, o Pasolini, né,
o que que eu digo sempre? Pasolini nunca falou que é candidato a governador, né? E também nunca disse que é candidato a qualquer coisa de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que uma candidatura desse nível, ela tem que nascer do coração das pessoas. E eu tenho visto isso. Assim, a gente tem rodado toda semana diversas regiões do Espírito Santo. E o que que eu posso contemplar assim? Ele reúne qualidades que eu acredito que são as qualidades que os capixabas estão buscando. Nós estamos passando por um ciclo, por um fim de um ciclo de quase 30 anos, e que, do seu modo e do seu jeito, é um ciclo exitoso. Né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas nós não podemos apagar a contribuição que o ex-governador Paulo Artung e o atual governador Renato Casagrande deram ao Espírito Santo. Né? Então, esse ciclo que vem desde 2003, ele é um ciclo que, da sua forma, do seu jeito, cada um com a sua forma de liderar, com as suas qualidades e com seus defeitos, que todos nós temos, cada um com as suas posições, mas foi e está sendo, porque ainda não se findou, um ciclo de entrega de resultados, né? Que começou lá em 2003 com o ex-governador Paulo Artung. E o que que eu vejo no Pasolini? O Pasolini, ele reúne essa qualidade de uma renovação de ciclo, né? Um cara jovem, com 43 anos de idade, prefeito da capital por 2 mandatos, deputado estadual, foi auditor do Tribunal de Contas, passou num concurso para promotor de justiça, virou delegado de polícia civil. Então, é um cara que carrega uma bagagem curricular muito forte, então, com juventude, mas que tem uma bagagem de gestão. Então, eu acredito que ele reúna essa coisa de novo, de renovação, de gás, de energia, de vontade, de acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, essa coisa toda, mas com uma bagagem de gestão, de pegar uma gestão que tinha 6 milhões de reais em investimentos em recurso próprio, de atravessar uma pandemia, que foi uma das maiores dificuldades, né, dos últimos tempos, e de colocar a Vitória, né, com quase 2,5 bi de investimentos, de colocar a Vitória como um farol, né, de desenvolvimento econômico no Brasil, de ser a primeira em saúde, de sair de 3 escolas para 41 escolas de tempo integral, de ficar quase 80 dias sem homicídio na capital, de reduzir os crimes violentos em 50%, que foram os dados que saíram agora na última semana. Então, assim, então a população fala, caramba, eu quero o que está acontecendo em Vitória, eu quero aqui para o meu município. A gente vê isso, a gente ouve isso, entendeu? Agora, não é assim, sou candidato e não. Isso sim, tem que ser uma coisa construída, enraizada, né? E, sobretudo, do desejo dos capixabas. Então, mas assim, se você me perguntar, Pasolini é um candidato viável? Tem total viabilidade. Né? Jovem, preparado, né? Tem partido, né? Então, assim... Tem entrega. Então, tem entrega, né? Tem o que mostrar. Vai para a televisão, bicho, fiz isso. Então, assim, então ele reúne os ingredientes para ser. Sim. Né? Agora, vai ser, aí é uma coisa que temos 10 meses aí. Mas os ingredientes estão postos. Talvez o maior desafio dele, e você tem mais experiência com isso, seja a questão de levar essa mensagem dele, mostrar os ingredientes dele no interior, né? É isso. Né? Porque já ouvi falar que às vezes você chega no interior e tem gente que não conhece nem os atores políticos aqui da capital, por exemplo. Né? Isso é uma tarefa, né? É um desafio que nós temos aí enquanto organização e grupo, de levar essa mensagem, de levar o Pasolini, né? Porque assim, nós, né, se a gente estiver medindo que o adversário hoje, em tese, seja o vice-governador, nós estamos tratando de um adversário que tem um grau de conhecimento alto no Espírito Santo, né? Que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi vice-governador já, ainda com o ex-governador Paulo Artung, foi secretário de Agricultura, foi senador. Então, um cara, né, que tem
Experiência. Não, e assim, nível- e tem quilômetro rodado, Claro. né? Tem quilômetro rodado. Então, né, tem um pai que é um grande líder do Sul do Espírito Santo. Então, né, tem toda essa coisa. Então, mas eu acredito muito que os capixabas, ao conhecer, né, porque assim, já ouviu dizer do Pasolini, mas quer ver, quer pegar, quer. Né, Uhum. quem que é esse Pasolini aí? Né? Eu É. acredito que isso possa criar esse sentimento assim, poxa, nós temos um cara que já fez muito pela capital, jovem, e que agora pode fazer pelo Espírito Santo, e isso a gente vai construindo. E voltando um pouquinho nesse assunto aí também, pra complementar, como é que estão sendo essas andanças no estado? A gente tem visto muito nas redes sociais, você tem andado muito com ele, com o Pasolini, pelo interior do estado, tem feito esse dever de casa, né? Festa em Aracruz, agora recentemente, teve lá em Venda Nova, se eu não estiver enganado, e outros lugares mais. Como é que está sendo esse Está movimento sendo aí, muito Nico? boa. É muito boa. Assim, a gente tem feito as andanças por várias regiões do estado, várias regiões. Eu acredito que nós já devemos ter visitado aí umas 20 cidades nesse curto período que a gente começou a fazer essas incursões, claro, com muita responsabilidade. A gente tem feito sempre após sexta-feira à tarde ou alguma agenda pontual dia de semana à noite, porque o Pasolini tem a responsabilidade da prefeitura da capital, então nós não vamos sair de segunda a segunda, não, não, não. Ele é prefeito da capital, então a gente tem usado os finais de semana, né, e alguma agenda muito pontual à noite, dia de semana, por exemplo, que teve o caso de Alfredo Chaves, que ele recebeu lá um título de cidadão alfredense na Câmara Municipal, e foi numa quinta-noite, né? Agora tem sido uma receptividade espetacular, né? Pasolini, a prefeitura da capital, ela dá uma capilaridade muito forte no interior do Forte. estado, né? Então, assim, o prefeito da capital, ele é conhecido, né? Então, porque ele está dando entrevista, ele é o prefeito da capital, a campanha dele já de prefeito é uma campanha televisionada nos 78 Sim. municípios. Às vezes a pessoa não conhece nem o prefeito do município dele, conhece da capital. Então, assim, a capital ela dá essa capilaridade. E o Pasolini, diferente assim de um político tradicional, ele carrega na história de vida dele já um conhecimento das pessoas, né? Porque, por exemplo, quando ele ainda era delegado de polícia, e ele foi delegado da criança e do adolescente, que ele ficou lá por 6 anos, ele atuou muito forte em casos emblemáticos no Espírito Santo, né? Em casos que chocaram o Espírito Santo. Então, ele já era muito admirado como delegado de polícia. E eu ouço isso muito no interior. Doutor, eu lembro lá do senhor, quando o senhor prendeu aquele cara assim, assim, assim. Doutor. Então, ele tem uma admiração das pessoas já pela sua carreira profissional. Sim. Né? E isso só se potencializou agora com a questão da política, mas eu vejo muito isso no interior, é impressionante isso, porque o Pasolini já, você imagina, ele teve 2 anos de deputado, mais quase 6, então ele já tem 7 para 8 anos que ele não está mais na DPCA. Mas as pessoas ainda lembram muito dele ainda como delegado de polícia, porque o trabalho foi muito forte, né? Aquela questão de CPI da pedofilia, então foi uma coisa que ele ficou estadualmente conhecido e com as pessoas com um sentimento de admiração, Mas está sendo muito bacana mesmo. Vamos falar um pouco mais de você, né, cara? Eu queria que você contasse a história pra gente aí, alguma coisa engraçada que aconteceu na política com você, algum medo que te deu, porque você é um cara muito novo. Eu acho que você tá com 38 anos, 38, cara. Pô, fiz 38. Vamos combinar aqui, tá bem novo, tanto pela carga que você já tá nas tuas costas, né? Eu acho que você tá muito novo. Não te dá, às vezes, um medinho interno, não, só com você, assim, quando você tá sozinho, assim, caraca, meu irmão, pô, tanta reunião, me comprometer com tanta gente, eu podia ter uma vida mais normal, sair com a minha esposa, pegar uma praia, tudo mais. Caraca, tanto compromisso. Como é que você consegue lidar com isso, cara, assim, de boa? Assim, eu lido com muita naturalidade. Assim, a minha vida, ela é assim, como é que eu posso te dizer? Eu comecei muito jovem, cara. Assim, eu sempre tive,
sempre tive na família, com a política, como eu disse aqui. Eu fui emancipado aos 16 anos, né? Eu já dirigia, enfim, lá no interior. Depois eu vim para a Assembleia para trabalhar, fui assessor do Marcelo Coelho, foi lá que eu conheci. Foi lá. Eu ia até brincar aqui. É um tempinho já, hein? Eu ia até brincar. Você acha que não rolou uma adultização com você, só que pro lado bom, não? Tipo assim, aquele menininho ali já foi fazer, A turma virando... conversa comigo e fala assim, você não tem 38 não, você tá com a cabeça de 75 e tal, mas eu fico brincando. Mas assim, depois eu tive a oportunidade de disputar a primeira eleição para vereador. Em 2008 eu perdi a eleição, tive 447 votos em Aracruz. Voltei para a Assembleia, fui funcionário da Assembleia com muito orgulho. Depois eu tive a oportunidade de ser vereador, aí eu fui o vereador mais votado. Mas você estava com quantos anos? 25. 25. 25. Fui presidente da Câmara, me tornei deputado. E aí eu fui o presidente da Assembleia mais jovem do Brasil. Sim. Eu tinha 29 anos. E aí eu fui por 3 mandatos consecutivos presidente da Assembleia. Mas assim, eu nunca tive medo das responsabilidades, né? Eu sempre tratei a coisa pública ou a minha vida com muita seriedade, com muita verdade, com cumprimento de acordo, com cumprimento de palavra e com muito diálogo, com muito equilíbrio, com muita pacificação. A Bíblia diz que o mundo são dos mansos de coração e dos pacificadores. Então, o que eu puder trabalhar para pacificar, para ajeitar, para construir pontes, não construir muros, para apagar incêndio, né? Eu faço esse papel e faço com muita alegria, porque eu tenho uma máxima que 90% das brigas na política, elas não têm como começou e não sabem aonde vai chegar. Você começou a brigar por quê? Eu não sei não, mas estou brigando. E vai chegar onde? Também não sei não. Mas vamos brigar. Então, assim, se não tiver um para... Gente, vamos tentar... Assim, ela começa sem motivo e ela não tem um objetivo. Depois você perguntar no meio do negocinho, que mas começou ninguém... Não sei por que começou, não. Nós estamos brigando. E qual é o objetivo da briga? Também não tem. Então, assim, eu fico olhando isso e falo, gente, tem que ter um para falar assim, gente, vamos pegar aqui os 2 ou 3 polos ou 4 polos que estão se divergindo e vamos tentar buscar um caminho de convergência. Eu tento fazer muito isso. E gosto de fazer isso, né? Eu acho que isso é uma missão mesmo que Deus me deu, assim. Então eu nunca tive medo das responsabilidades. Né? Claro que eu tive momentos muito, muito tensos, assim, nessa minha curta trajetória, né? E eu falo abertamente, assim, eu não tenho pudor de falar. Eu acho que o momento que eu tive de erro, assim, por exemplo, e eu não tenho vergonha disso, porque a vida é feita de erros e de acertos, e eu, muito jovem, claro que cometi erros e vou cometer erros e tento melhorar a cada dia. Mas, por exemplo, a eleição antecipada da mesa diretora da Assembleia foi um erro que eu cometi, né? Tive capacidade de correção, né? De ouvir, de dar um passo atrás, né? De me reconectar. Sim. Depois eu ganhei de novo, mas assim, a vida é um eterno aprendizado. Cara. Ninguém sabe sobre todas faz as coisas. parte, né? Faz parte. Só erra quem tenta alguma coisa, quem tá fazendo alguma coisa. É isso. Se você falar que não tem erro, você não tá fazendo nada. Não é verdade? É verdade. E você... Não, fala aí, pode falar. Não, eu queria perguntar sobre os mandatos anteriores. Fala aí, né? vamos. Foram experiência aí em Aracruz, como vereador, como Verdade. deputado estadual. E como é que foram aí as suas pautas, o trabalho? É óbvio que você tinha um trabalho também de presidente, tanto nas duas casas, né, que acaba engessando um pouco mais a sua atuação individualmente como parlamentar. Mas qual foi o seu segmento? O que você defendeu mais? Onde você trabalhou mais nesse período A pauta aí? principal. Não, eu acho assim, como dos 8 anos que eu fiquei na Assembleia, 6 eu fiquei de presidente, então meio que misturou, né? A minha vida era uma vida, né, não de um parlamentar comum, vamos dizer assim, né? Mas eu tive à frente da presidência da Assembleia por 6 anos, 2 deles com o ex-governador Paulo Artung, 4 deles com o atual governador Renato Casagrande, e eu vi muita coisa ali dentro de benefício para o Espírito Santo. Então, grandes pautas dos capixabas passaram por dentro da Assembleia. A Assembleia tem um papel muito importante, né, cara? É ali que vota o orçamento, é ali que vota os investimentos, é ali que vota
os principais projetos. Então, né, hoje, se a gente colocar assim, nós colocamos de pé lá atrás a questão da escola viva, entendeu? Que é a escola de tempo integral, né? Então, passou pela Assembleia, eu estava na presidência, os grandes projetos de incentivos fiscais no Espírito Santo que dão oportunidade de gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade, né? Compete, investe, etc, etc, etc. Então, assim, passaram por ali. Eu lembro assim, porque às vezes, né, a gente não compreende assim um trabalho do legislativo, mas isso tem um trabalho muito forte. Eu lembro que tinha uma grande empresa, que tem uma grande empresa no Espírito Santo, que as concorrentes entravam com uma tributação menor aqui no Espírito Santo, enquanto ela, para mandar daqui para fora, era maior. A gente equalizou isso gerou mais 400 e poucos empregos. Então, assim, isso era um dos exemplos, né? Mas a gente abriu a Assembleia, na minha época, para a população, né? A Assembleia hoje tem Delegacia do Consumidor, a Assembleia hoje tem PROCON, a Assembleia hoje emite identidade, a Assembleia hoje tem Defensoria Pública, a Assembleia tem um núcleo para cuidar das mulheres vítimas de violência familiar e doméstica, a Assembleia hoje tem uma sala para atender as pessoas com deficiência, a Assembleia hoje tem sessões com tradução em Libras, a Assembleia hoje é digital, na minha época era analógica. Então, assim, a gente pegou esse compilado, criou a Assembleia Cidadã lá em 2019, para que as pessoas pudessem usar a Assembleia, né? Eu lembro que eu tinha um projeto, esse eu não consegui ir muito à frente, porque depois entrou a pandemia, de colocar a Assembleia para emitir passaporte, né? Muito massa, bom, hein? hein? Porque assim, porque você cria um núcleo. Eu lembro que eu conversei com a Polícia Federal na época e tal, que eles eram no shopping Vila Velha para tentar botar um núcleo ali dentro. Porque assim, você tem um posto muito bem localizado, né, para o Espírito Santo inteiro. Você fala Assembleia Legislativa, na frente do Shopping Vitória, todo mundo sabe onde que é. Claro. Mas as pessoas passam ali na frente, mas não entravam, Uhum. né? Então, como é que você atrai a população para dentro do poder? Quando você tem serviço. Sim. Quando ela pode usar de alguma forma. Então eu tinha muito isso. Eu falava, gente, a gente precisa colocar isso aqui para funcionar para a população. Vamos colocar isso aqui para funcionar para o povo, né? Então aí fiz a articulação à época com todos os deputados, com a turma, tudo tal. Botamos a delegacia do consumidor lá dentro, porque já tinha lá a Comissão de Defesa do Consumidor, trouxemos o PROCON para dentro, trouxemos a Defensoria Pública. Aí as pessoas começaram a ir lá para usar o serviço da Assembleia e, consequentemente, aí conhecem, assistem uma sessão e tal. Senão o poder fica muito distante das pessoas. Você fala assim, é a casa do povo. Mas o povo não entra nela? É verdade. Pois é. Não entra. Então, assim, fica distante, né? E esse movimento aí, ele foi depois que você assumiu a presidência? Foi. Antes não existia? Não existia. Tinha isso, não né? tinha, não tinha. Nós Caraca, criamos que o Assembleia, massa, hein? o espaço Assembleia Cidadã, Ali Cidadã, né? Sim. Hoje, né, continua sendo tocado lá pelo presidente Marcelo Santos. Marcelo era o meu vice, na época me ajudou muito a criar a questão do Ares Digital. Era um programa que ele tocava na época, com Revisa Ares, com a turma interna nossa lá, né, e junto com também toda a mesa diretora à época, com os deputados. Então, hoje ele, né, naturalmente potencializou, está inovando também, está fazendo outras coisas, está fazendo um brilhante trabalho. Até um abraço ao Marcelo e a todos os deputados, muitos amigos lá queridos. Então, assim, isso não tinha, cara. Não tinha, era uma assembleia no papel, assim, um negócio muito, muito complexo. E a gente fez como diz o outro, deu uma sacudida aí na poeira para tocar esse negócio em diante. Isso é legal demais, cara. Sensacional. Top, cara. top, top. E é exatamente isso, né? A casa do povo, onde o povo não entra, não É muito participa, ruim as isso. pessoas não são tão ligadas em política, não querem muito saber, querem, às vezes cobram sem saber, né? Mas também não participam. Uma excelente iniciativa de levar a população até a Assembleia Legislativa, Claro. né? Muito interessante, cara. Eu queria te perguntar uma coisa, falou de negócio de incentivo, falou sobre essa questão das empresas. Hoje nós estamos num cenário onde nós fomos surpreendidos com essa questão do tarifaço, né? Por outras razões aí, mas a população e o empresário, né, estão pagando uma conta aí. E aí, meu irmão, o que você está achando disso? Como que você vê um caminho para tentar sair dessa situação? Por exemplo, nós estamos vendo aí o café. O café, no nosso estado, é o maior exportador de café, né, do país, segundo maior do mundo, se eu não estiver enganado. Então, como é que você vê uma solução, um pensamento para resolver isso daí, ou pelo menos para ajeitar melhor essa questão? Eu acho assim,
e falo isso com clareza e com convicção. A primeira coisa era o presidente da República, ele ter o mínimo de capacidade e humildade de entender que a diplomacia e o diálogo é o caminho, não o enfrentamento. Sim. O presidente Lula está errando e errando feio, né? Assim, não dá para você não querer sentar na mesa, né? E criar narrativas para que possa defender o seu lado político, mas fritando o Brasil e os brasileiros. Assim. Eu acho que falta, nesse momento, capacidade de diálogo, de articulação e de entendimento de que não é procurar culpados ou apontar dedo, agora é hora de buscar caminho e buscar solução. Então, assim, o que precisa ele? Precisa ele sentar na mesa. Se tiver que ligar, pô, tem que ligar 10 vezes, tô indo aí, tô perguntando, vou ficar na porta da sua sala e só sai quando você me atender. Ué, é igual resolver. Claro, pô, lógico. Hã? Com certeza. Então, assim, por quê? Porque são pode ser displicente com a situação. Não pode politizar isso para querer... para eu defender o meu lado, eu tenho que botar a culpa nos filhos de Bolsonaro. Não. O seu lado é o Brasil. Você é o presidente do Brasil. Tá no comando. Você não é presidente só de quem vota em você. Você é presidente do Brasil. Então, assim, nós estamos diante de uma situação que pode impactar emprego, pode impactar arrecadação, pode impactar uma série de coisas. O governo já fez até um pacote de 30 bilhões. De setores, né? Você pega aqui no Espírito Santo, é um setor de rocha ornamental, tirou lá, deu uma desafogada, tem um café, tem um não sei o quê. Então, assim, são coisas... Então, não dá para você ficar arrumando desculpa, né? E não ter a capacidade de colocar na mesa. Então, assim, aqui fica o meu repúdio ao presidente Lula e ao governo federal, que erra e erra muito e erra gravemente nessa questão e que coloca em xeque aí o Brasil, os brasileiros e, sobretudo, o Espírito Santo. E você não acha que essa questão também vem uma truculência do outro lado, de também não querer dialogar? Você não enxerga por esse lado, não, Eric? Assim, a questão do tarifaço, ela não foi pro Brasil, ela foi para vários países, né? Mas nós vimos agora, no último final de semana, no Alasca, um encontro do presidente da Rússia com o presidente dos Estados Unidos. Onde o Trump já tinha mandado até navios de guerra lá para... Pois é. Então, assim, por que outras nações tiveram a capacidade de tirar o tarifaço de 50% para 15%, de 100% para 10%? A China, por exemplo, negociou, né? Sim, negociou com a China, cara. E não consegue negociar com o Brasil. Então, assim, eu não acho assim que há uma coisa de... tem uma... Não. Foi colocado a várias nações, a vários países. E por que a gente enxerga o presidente da Rússia dialogando, a China negociando, a Europa negociando e o Brasil dizendo, eu não ligo para ninguém, não. Tá entendendo? Então, assim, ao que me parece, o presidente quer usar isso como um artifício de criar uma narrativa política, embora isso possa ser prejudicial ao Brasil e aos brasileiros, mas isso não é o que importa, porque tem uma eleição que se avizinha e eu preciso me agarrar em alguma coisa para criar algum tipo de discurso, porque o meu governo estava derretendo, finanças públicas derretendo, sem dinheiro para pagar o funcionalismo público no final do ano, né? Mais de 30 ministérios, um governo sem pé nem cabeça, sim, me desculpa, um governo sem pé nem cabeça, e aí se agarra de alguma forma em alguma coisa para depois tentar culpabilizar tudo isso em cima disso. De dizer, olha, gente, estava tudo no caminho certo, mas como veio o tarifaço, assim. Sim. Então, tem um dito popular na roça que quem não sabe orar xinga Deus, né? Então, assim, será que nós vamos ver um movimento no ano que vem de que, olha, estava tudo indo bem para a gente acelerar do terceiro para o quarto ano, mas aí veio o tarifaço e, assim, me desculpe, né? Não dá para você ficar arrumando desculpas aonde você tem que ser o cara para buscar soluções.
Porque o que, que é um governante, né? Um prefeito, um governador, um presidente da República, na minha humilde avaliação? Ele é uma pessoa que tem que mitigar conflitos, criar mapa de voo, fazer planejamento e buscar soluções. Não arrumar desculpa. Não arrumar desculpa. Então, assim, eu vejo isso com muita clareza. E apesar de que para o país está sendo muito ruim isso daí, para o governo em si, parece que está sendo um bom negócio, né? Porque deu uma melhorada na imagem do presidente, as pesquisas parece que ele tem dado uma crescida, desgastou a direita. Então, assim, e aí ele se agarra nisso politicamente, mesmo que em detrimento de percas para o Brasil. Perfeito. É isso, assim, isso eu tô vendo com muita Clareza. cristalizidade, assim, entendeu? É o que você acabou de dizer, exatamente. E só mais um detalhe em relação a isso, alguns itens foram tirados, né, desse pacote, em torno de 700 itens. Alguns itens me chamam a atenção também, que são coisas que eles precisam muito, necessitam muito. Na sua visão também houve um interesse maior, tipo assim, o aço, o alumínio, foram tirados logo de cara. Tirou por quê? Tirou porque ele é bonzinho, tirou também porque ele precisa mais. Não, claro que tem todo um estudo econômico por trás disso, né? E naturalmente empresários, né? Aí nós estamos falando de mega porte mundial, né? Multinacionais se mexeram, Sim. entendeu? E aí chegaram nesse denominador comum de separar algumas coisas, não tenha dúvida disso. Perfeito. É isso, vamos fazer um merchandising, né? Rapaz, é bom, Nós né? temos aqui, nós temos uma... Aí. Senão não tem o cafezinho, Davi, não tem o Com cafezinho. certeza. Antes de a gente falar dos nossos patrocinadores, do papo que tá legal, acompanhe o Eric aqui nas redes sociais para você acompanhar, né, as suas Obrigado. andanças, o caminho. Nós não estamos finalizando, não. Só Não, tô tranquilo. falando que acompanhe o Eric. Qual é a sua rede social mesmo? Eric Musso. Eric Musso? Pô, facinho, né? Arroba Eric Musso. CKMUSSO. Não tem aquele negócio de 5, 4, não sei o Não. quê, não. É só Eric Musso. Eric Top Musso. demais, você vai poder na tela acompanhar. aí. Vai estar na tela aí direto. Mas e aí, quem é? Eu vou começar aqui falando da Papelaria Venâncio, nosso parceirão no município da Serra, com 3 lojas, uma na Avenida Central, a loja mais antiga, a segunda loja ali em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte-Sul, e uma mega loja, a maior do Espírito Santo, localizada na Avenida Elde Scherer. Vamos colocar aí na tela aí. Você que não conhece, dá uma passadinha lá, estacionamento próprio, uma loja maravilhosa e um excelente preço. Muito obrigado pela parceria, Papelaria Venâncio. É isso aí. E nós temos também a Marina Maicai, que aluga lanchas para fazer eventos, pescaria. Já deu um rolê já de lancha por aí? Já? Ainda ué? não, ainda não. Faz uma mas- pescaria lá fora, em alto mar. Não, ainda Pois é, não. nós temos a Marina Maicai que, Legal. inclusive, apoia a gente desde a primeira primeira. temporada. E você aluga ali embarcação, quer chamar uma turma, 20 Bacana. pessoas, pega um barcão, vai lá na Ilha do Frade, faz aquele rock and roll, ou então quer pescar, fazer uma pesca, uma Essa aí pescaria. nós descobrimos agora, né, Navi? Conversando com o Fernandão, ele até falou, pô, se quiser o cara pescar, você aluga, vai Que lá. legal. qualquer onde, O 30 cara leva o milhas. equipamento todo, leva as iscas, leva tudo. Que bacana. Pois é, você aluga a embarcação, tem capacidade de fazer esse tipo de passeio, né? Muito E top. temos também o Templo Seitai. O Templo Seitai é uma clínica de alinhamento postural. Você tá com Ok. problema de coluna, torcicolo, tem gente que tem aquele problema de hernia de disco, você, né? Eu tenho. O Juliano aí de vez em Dá quando aquela acorda torto. envergada ali, você vai lá que o homem te acerta de novo. Pois é, mas sabe que tem umas vezes, por exemplo, eu não tenho problema de coluna nenhuma. Eu já acordei uma vez assim, que não conseguindo virar o pescoço. E do nada, não peguei peso nenhum. Às vezes acontece isso. Aham. Aí você vai lá, procura o Rômulo, Te alinha telefone. todo. Tá, a linha tudo. E aí, na base da martelada também. É, rapaz. Tem a quiropraxia e tem um martelinho lá também. É, exatamente. Telefone aí na tela. Muito obrigado, Rômulo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo aqui. Você tem algum Bora. hobby? Você gosta de fazer alguma coisa? Você tem horas vagas? Além da política, Eric, o que você gosta de fazer? Esse monte de coisa existe. Tirando o trabalho, tem um tantão de trabalho, aí dorme um tanto. Aham. Qual é o pedaço que sobra pra família, Não, passear? Fala aí, eu tem algum gosto, hobby? eu gosto muito de sair com minha esposa, de ir a restaurante, assim, a gente comer comida diferente. Eu sempre tento, pelo menos umas 2 vezes por ano, pegar uns 3, 4 dias e sair com a família um pouco. Gosto muito de estar em Aracruz, né, ali naquela orla ali de Coqueiral e tal, dar uma espairecida, uma
higienizada mental, aí vamos dizer assim. Gosto muito de ler, cara. Gosto legal. muito de ler, né? Livro, história, biografia. Curte ler uma biografiazinha, de assistir história de série, pessoas, né? de assistir série na igreja toda semana, né? Quem não sabe, eu sou presbítero da igreja, eu sou batizado nas águas desde 2007, na Assembleia de Deus. Então, assim, minha vida é uma vida simples, cara, tranquilo, mas eu amo o que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, quando você encara isso como uma missão de vida, como um propósito, você faz com suavidade, com naturalidade. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja política. Assim, nunca me vi. Já tive vários convites, várias oportunidades, mas a minha missão é estar nisso. Assim, quem me assessorava à época falava: você não pode dizer que você é um político carreirista. Mas essa é uma profissão como qualquer outra. Eu não acho que a política tem que ser cabide de emprego. Sim, por exemplo. Eu respeito quem está aí há 10 mandatos de vereador, mas eu não faria isso. Sim. Né? Porque eu acho que você tem que dar oportunidades para outras pessoas e tal. Mas o político trabalha muito. Não, Trabalhador. inclusive vou te Trabalha fazer uma muito. intervenção aqui sobre isso. Como nós estamos acostumados a trabalhar nessa área da política há muito tempo, às vezes eu costumo até falar com os amigos meus, cara, eu não sei se... Eu não seria, porque é uma entrega de vida, assim, para quem trabalha, para quem é trabalhador, como você e vários outros atores que a gente conhece. É uma doação, bicho, de vida, cara. Um sacerdócio. Você não vê? Você falando de Pasolini aí. Sábado, é domingo, Você é não vê falando de feriado. Pasolini aí, imagina assim, quando acaba aqui o nosso expediente na quinta-feira, o que a gente pensa? Pô, chegar em casa agora. Tá. Não, isso. O cara tem que pegar e ir lá pro interior pra receber um título aí de manhã cedão, não tem entrega. Acordou, tomou café. Meu irmão, Então, não é brincadeira. Mas, assim, é ela que move. Assim. Sim, é importante. Alguém tem que fazer. Não tem jeito. Assim, a política não será transformada uma sociedade se não for pela política. Para você diminuir a fila do hospital, é o governante que tem que gerar uma saúde pública de qualidade. Para você reduzir o número de homicídios, de roubo, de furto, de crime contra o patrimônio, é um governante que terá que botar um policiamento, criar tecnologias na área de segurança pública, sei o quê. Para você gerar uma educação de qualidade através da prefeitura, através do governo do estado, para gerar escola. Então não tem jeito de ser de outra forma. Vai ser através da política. É através da política. A organização de uma sociedade é através da política. Então, por isso que eu sempre digo e reafirmo que ela é a ferramenta e a mais poderosa das ferramentas de transformação, de mudança social, de levar melhorias, de levar benfeitorias. Claro que quando cai na mão errada também pode destruir tudo. Sim. Né? Aí volto a dizer, a Bíblia diz isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio está lá, o povo geme. Então, assim, isso é bíblico. Então, a gente precisa escolher bem enquanto cidadãos, né? E aí eu falo isso como cidadão mesmo, porque são 4 anos, né, cara? Então, 4 anos você pode levar muita prosperidade, como 4 anos também isso pode... Mas trabalha muito, cara. É muita entrega, é muita... as pessoas... Né, estão no dia a dia aí, no tete a tete, entendeu? E eu costumo dizer assim, quando as pessoas procuram um político para coisas básicas, é porque a política pública não está funcionando. Se uma pessoa liga para um político para arrumar uma consulta, é porque não está funcionando o sistema público de saúde para liberar as consultas sem aquela pessoa procurar um político. Está errado. Tá errado. Porque se tivesse funcionando, ela não estava procurando. E assim, em todas as áreas, entendeu? Mas a política é o que move, cara. Eric, sua mãe, seu pai, todo mundo vivo, todo mundo bem? Sim. Você Assim, tem irmãos? Tem irmãos. Minha mãe, né? Viva, dona Érica. Rola almoção de família, galera? Tenho irmãos. Tenho o Heraldinho, que é o Heraldo Múcio Neto. Uhum. Tenho o Hector.
O meu pai é uma curiosidade, assim, eu não conheço o meu pai, né? Na minha certidão de nascimento só tem o nome da minha mãe e avós maternos, que era o meu avô Heraldo e a minha avó Aridé, que é viva ainda. Sim. Meu avô faleceu em 2011. O meu pai, eu sei que ele tá vivo, mas eu não conheço. É mesmo, cara? Eu não Eu conheço. sabia desse... Eu não conheço. Essa é uma curiosidade que eu acho que É que ninguém ninguém sabe, eu vou sabe. saber aqui Caraca, agora. eu sabia também. Rapaz, não tem Não- curiosidade. vai que ele não. assiste esse podcast, né? Nossa senhora. Você Assim, sabe o Não nome. sei bate quem aquela é, coisa. sei. Ah, você sabe quem é? Sei quem é, Aham. mas eu nunca tive a oportunidade, com 38 anos, nunca tive a oportunidade de conhecer. Não Caramba, conheço. bicho. Não, mano, isso é um furaço. É. Nunca vi É, isso. Falando... esse é furo, assim. Rapaz. No pessoal nunca, assim, é a primeira entrevista que eu dou na minha vida e falo assim, e seu pai? Eu falei, cara, agora Na verdade... porque quando eu era da escola, assim, dia dos pais, pai. Caralho, e aí, cara? Porra. Aí, mas eu sempre tive a figura paterna no meu avô, Aham. né? Então, assim, graças a Deus, assim, isso nunca me faltou, assim, né? Sim, sim. Mas eu não conheço. Sei que é de Vitória. Você vê, Vitória é uma cidade pequena, assim, em tese, e nunca se esbarrou, né? Porra. Sei o nome e tal, mas nunca conheci. Mas tá na mão de Deus. Uma hora nós vamos ter a oportunidade de Caramba, conhecer. bicho. O que eu acho mais legal desse formato de podcast, sabe o que É cara? isso. É justamente isso. Porque eu também tenho, eu tenho um hobby também. Quando eu vou assistir um filme ou ler um livro, eu gosto sempre de a biografia. Eu gosto de ouvir a história das pessoas, né? Baseado em fatos reais, quando falo, eu falo, cara, isso eu quero ver. Porque a gente passa por muita experiência, né, cara? Todo mundo vive muita Não, coisa. E geralmente, assim, por exemplo, aqui eu tô muito à vontade, mais uma vez agradecendo vocês dois. Porque, assim, geralmente você vai fazer uma entrevista e tal, é só na política. E aí, como é que tá a cara. conjuntura, como é que tá a coligação e tal. Porra! Essa você me pegou desprevenido. Falou assim, bicho, e seu pai? Aí, cara... Essa ninguém perguntou, nunca tinha pois é. Meu perguntado. amigo, não teve nenhuma política que apertou ele, igual essa daí, né? Essa foi, caramba, diferente essa aí, hein, É cara. verdade. Mas aí sua mãe tá lá, todo mundo se reúne, Tranquilo, a família, sua avó, graças a Deus. seus irmãos, né? Minha tia, né? Meus tios, primos. E ninguém quis mexer mais com política, não? Só você que foi pra esse viés aí. Eu E os seus tive- irmãos fazem o quê? O meu irmão é professor de educação física, Ó, concursado, o outro é advogado. você é o mais velho ou o mais Eu sou novo? o mais velho. Ah, você é o... Eu sou o neto mais velho. Ah, de todo pode mundo. crer, cara. Eu sou o neto mais velho. Eu tive um tio meu, né, que foi vereador, né? A minha avó chegou a ser candidata uma vez, uma Ó. época que meu avô, né, não pôde e tal. Mas quem pegou mesmo essa veia aí Tá fui eu. bem pra você, né? Fui eu. Mas a minha família é toda politizada. É. Entrou na eleição, todo mundo bateu. Tem todo mundo de bicho. Rola as conversas no almoço lá. Não, e aí, minha sei família o quê. esquece. Minha família é toda antenada. Minha avó Pode tá com crer. 80 anos, sabe tudo, irmão. Às vezes não toma um puxão de orelha, não? Ela toma. Olha só. Então, Rola. assim, minha família é toda politizada, entende de política, articula, ajuda, participa. Então, assim, é uma família que vem, muitos anos de história, cara. É muito tempo, entendeu? Então, a gente sempre esteve envolvido com isso. Sempre. Nesse período que você... Vou voltar na política também, Claro. né? Não tem jeito, não. Não tem. Você quer ver a política? É, O hobby é política. Então, essa questão do pai, né? Agora explicou muito pra gente essa relação sua com o seu avô. Aham. Essa referência que você Exato. tinha no seu avô. Agora sim, eu Faz consegui sentido. entender. sim. A gente sempre ouvia, né, tal, mas não tinha... Mas cadê o pai? Não tinha esse entendimento, né? Bacana, É verdade. cara. Bacana saber disso. E eu quero aproveitar para te perguntar, desde quando você saiu, né, candidato a senador, foi bem votado, mas não saiu vitorioso nas urnas. O que você vem fazendo nesse período de lá para cá? Então, aí logo depois eu assumi a presidência dos Republicanos, né, com a missão e a tarefa de organizar por 1 ano e meio as eleições de 2024. Né? Então, eu saí da Assembleia em fevereiro de 2023, fiquei 1 ano organizando o partido para a eleição municipal. Né? Logramos isso, fizemos 70 vereadores, fizemos 8 prefeitos, chegamos no segundo turno da Serra
com um candidato que despolarizou essa coisa do Aldifas e do Vidigal aí depois de 20 anos, que foi com Pablo Muribeca. Fizemos 7 vices, enfim. Saímos muito bem da eleição, né? Em número de votos, fomos o segundo, acho que foi o segundo partido em número de votos no Espírito Santo. Acho que o segundo ou terceiro, salvo engano, que teve o Podemos, que, né, fez cidades importantes, Viana, Linhares, São Mateus e tal. E depois o PDT, porque Ponta da Serra, município eleitoralmente muito forte. Então saímos bem. Depois eu fui para a prefeitura, assumi a Secretaria de Governo, né, a convite do Pasolini, que eu sou muito grato pela confiança. Fiquei um período e agora eu volto de novo para a atividade partidária, que eu falei, Pasolini, eu preciso assim, eu estava com 4 funções, né? Eu estava na função de secretário de governo, que é uma função muita responsabilidade, ajudar na coordenação de todas as secretarias, interlocução com a Câmara Municipal, a interlocução com o Secretaria de prefeito. Governo, você fala. Isso. Muita responsabilidade. Eu estava com essa função, com a função de presidente de partido, que eu tenho que montar chapa de estadual, montar chapa Então de você federal. assumiu lá, você não largou os. Não, Ficou fazendo os com dois. tudo. Não, com os dois. Aí eu ainda tenho a missão de ser, em tese, um ajudador na coordenação da pré-campanha de governo e ainda, quando me sobra tempo, ser candidato. Aí eu falei, ó, bicho, uma dessas eu tenho que parar, eu não consigo. Pelo não tá amor de Deus, né? Aí tomamos adesão, não, então vamos sair da Secretaria de Governo, porque assim, eu preciso montar chapa, né? Todos os presidentes de partido precisam montar chapa, então são 31 candidatos a deputado estadual, sendo 20 homens e 11 mulheres. São 11 candidatos a deputado federal, então são 7 homens e 4 mulheres, porque é sempre 100% mais um para você ter uma chapa estruturada depois que acabou as coligações. Eu preciso dialogar com os outros partidos, né? Então eu faço essa... Graças a Deus eu tenho boa relação com todo mundo. Ter boa relação não quer dizer que é aliado ou que... Mas eu tenho boa relação, eu consigo dialogar com diferentes... Eu só não dialogo com PT e PSOL, né? Aí... partidariamente, politicamente. Sim. Né? Então, isso não me cabe ter esse nível de diálogo. Mas eu tenho diálogo, né, com diferentes frentes. E aí, volto para o partido para montar chapa, para dialogar, para construir alianças, enfim. Porque é daqui a 8 meses. Né? Tá na porta. Passa muito rápido. Muito rápido. Passa muito rápido. Tô lá. E nesse diálogo seu, a gente tem visto algumas movimentações, tem conversado com o prefeito de Vila Velha, com o Arnaldinho, que também é pré-candidato a governo. A gente está Tem conversado acompanhando. aí com o ex-governador do estado, outros prefeitos mais também da região, né? E do interior. Como é que estão esses diálogos aí? Tem também a questão do Senado. Como é que vocês estão vendo essa montagem como um todo aí da chapa? Já tem algum nome mais à frente para essa candidatura aí ao Senado também? Não, eu acho que, né, todo mundo está se movimentando, né? Eu acho que nós temos uma linha de atuação e de diálogo que a gente precisa ter dentro de uma estruturação de construção. Então, assim, o prefeito Arnaldinho é um prefeito bem avaliado, né? Uma liderança jovem também, tem feito um trabalho bacana lá em Vila Velha. Tem o prefeito Euclério Sampaio, de Cariacica, que tem feito também um trabalho bacana, uma liderança. Foi deputado comigo, amigo meu há muitos anos. Eu e o Euclério já vai para 20 anos, né? Porque o Euclério foi deputado com meu avô. Aí eu falo isso para ele, mas eu não tô velho assim não, machão. O Euclério foi deputado lá em 2003. Então, assim, nós temos uma relação muito bacana. Tem o ex-governador Paulo Artung, né? Tem o prefeito Renzo de Colatina, que preside o PSD. Tem o Magno, né, no PL, que tem a sua filha lá, a Maguinha, que é candidata a senadora. Então, eu costumo dizer assim, tem lá a União Progressistas, que é um partido importantíssimo, né, liderado aí pelo Da Vitória, que é líder da bancada federal, deputado federal, tem um trabalho brilhante em Brasília. Tem o Marcelo Santos, que é o presidente da Assembleia, que é um amigo querido, que estão ali liderando a União Progressista, né? Tem o Gilson lá no Podemos, né, que é deputado federal, liderança forte também. Então, tem o Novo, né, que é um partido
né, liderado pelo Yuri. Então, eu acho que esse é um mapa, né, de diálogo que nós temos aí para percorrer pelos próximos meses. Agora, quem que vai estar em cada posição, isso é muito prematuro ainda para dizer, né? Porque isso vai depender de partido, de conjuntura política, de pesquisa, de uma série de ingredientes para tá isso desenhado, né? Mas, naturalmente, são partidos que têm nomes, né? Que têm capilaridade, que têm tempo de TV, que têm robustez eleitoral para estarem na majoritária, né? E tem outros nomes, né? Eu acho que, né, Manato, né, tem conversado com as pessoas de ser pré-candidato a senador, né? Foi candidato a governador. Evaí de Mello, né? Tem também, hoje é deputado federal, tem um trabalho no agro muito forte, uma potência no interior do estado. Tem o deputado Calegari, que tem dito também isso, né? Tem o Léo Monjardim, que tem dito isso, tem, volto a dizer, a Maguinha. Então, assim, tem o Paulo Artung, tem o Sérgio Meneghelli. Então, eu acho que tem muita gente, né? Que é legítima a pessoa, né? Botar o desejo dela, né? E eu acho que cabe aí ao grupo isso ir construindo, afunilando, dialogando. Né? Tem o próprio da Vitória, tem o próprio Marcelo, né? Então, assim, tem muita gente aí, e eu acho que tem muita gente boa. Sim. Então, isso é bom para o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de bastidor aqui. Claro que eu não quero. Nessa questão do diálogo, de escolher quem vai, por exemplo, tem o partido ali, né? Às vezes a população às vezes nem sabe. Tem Paulo dessas coisas, Artung, né? Só vê Paulo Artung. os nomes, né? Mas vou relembrar uma coisa na sua eleição de senador e trago também para a situação de hoje. Igual, por exemplo, tem o PL lá, Ok. Magno Malta lá é o presidente. Aí ele decidiu que a filha dele que vai ser Ok. a candidata. Mas nós sabemos que tem outros nomes fortes também no partido, tipo o Manato, o Ok. Calegari mesmo, que Ok. era do PL. Ok. Aí, de repente, ele decide, não, é minha filha. E Gilvan. também teve aquele caso no passado que você foi o candidato e tinha o Serginho Meneghelli pra ser também. Ok. Que aí no final saiu depois a imprensa falando que tomou uma rasteira, que não sei o que. Aham. A imprensa fala. Ok. Tal. Como é que funciona, cara, como é que funciona essa decisão? Às vezes o partido tá ali, tem um monte de nome. Ó, você é o candidato a senado e tal. Existe uma votação com um combinado, às vezes passa por cima da ideia de um. Como é que Não, funciona assim, essa questão do bastidor? Tem a convenção, né? Se a gente. Eu vou falar dessa de 2022. Conta aí a história. Mas vamos lembrar aquela lá de 98, lá com o Paulo Artung. Ainda. Nossa, vai lá. Tão bom. O Paulo era candidato a governador em 98. Mas quem ganhou a convenção foi Zé Inácio. E aí Zé Inácio virou candidato a governador, o Paulo teve que ser candidato a senador. Então, tem a convenção. Mas isso assim... E aí, se retratando em 2022, nesse caso que eu tive dentro, vamos dizer assim, do olho do furacão, foi uma conjuntura nacional. Assim, passou por uma conjuntura que envolvia uma série de situações. Graças a Deus passamos por essa etapa, por essa fase. Mas daí rola votação, todo mundo Votação, decisões, executiva, entendeu? Né? Estadual, enfim, e assim por diante. E foram situações que no momento geraram turbulência pesada. Mas hoje, assim, passamos e eu tenho boa relação com o Sérgio. Sérgio é uma liderança importante no Espírito Santo. Foi o deputado estadual mais votado da história capixaba. É verdade. 130 e poucos mil votos. Mais votos do que o deputado federal mais votado na última eleição. Exatamente. Minha então, nossa assim, senhora, potência. temos que respeitá-lo. É uma liderança importante, né? Que começa a sua história em Colatina, foi vereador vários mandatos, foi prefeito. Mas depois dessa situação ele ficou meio bolado com você, não? Nós assim? tivemos um período que nós ficamos um pouco afastados, mas hoje temos uma extraordinária relação, assim, Entendi. boa relação, amizade, carinho, respeito, né? E ele, com certeza absoluta, vai ser uma figura importante aí no processo eleitoral de 2026.
E nessa situação aí, né, nós entrevistamos aqui, veio aqui no bate-papo com a gente o Manato. O Manato ele já começou falando, ó, se eu não for candidato ao Senado, é Pela golpe. direita. Pela direita, é golpe. Já iniciou o programa assim, ó, metendo o dedão na câmera aqui assim, falando, vai ser O golpe. Manato teve nesse 1 milhão caso- de votos, né, bicho? Não, voto pra caramba. 48% dos votos. E hoje a gente vê essa situação aí da filha do Magno Malta, Do Magno. ela, isso aí Não. foi decidido também numa votação? Não, isso não tem Tô decisão te ainda. perguntando aqui, a gente tá Claro, trocando ideia. Eu sei que isso, às não, vezes você não- isso não tem decisão ainda, Aham. né? Pode ser que ainda aconteça lá na frente. Não vai ser a filha. Pode. Né, pá? Mas isso é mais a questão da conjuntura, né? É, que da aí conjuntura. vem um partido pra cá, vem o outro. E aí Exatamente. todo mundo quer estar fazendo parte dessa... Por exemplo, Não, eu tô perguntando porque a galera às vezes não sabe, né? por exemplo, Aham. se a gente fizer uma análise aqui assim, estou fazendo como analista político Sim, mesmo. sim. Trocando ideia aqui. Nós temos aqui assim, ó, o Manato, que teve 1 milhão de votos na última eleição de governador, se colocando. ok? Beleza. Nós temos aqui a filha do senador Magno Malta, que é o senador, presidente do PL, aliado do presidente Bolsonaro, que é candidato. E nós temos aqui Evaí, que teve uma fala do presidente Bolsonaro dizendo: o meu candidato a senador no Espírito Santo é Evaí. Então, assim, na minha concepção, nada é mais forte do que para a direita do que a fala do presidente Bolsonaro. Então, aqui você tem 3. Aqui você ainda tem Calegari. Pá. Então, assim. Nossa Tem o Senhora. Serginho Tem o ainda. Serginho, tem o Paulo, Arthur. Né, e ainda tem outros candidatos. Se você Claro. olhar para lá, ainda tem Casagrande. Tem, então, Aham. assim, como eu não sou candidato a isso, eu falo, gente, eu não vou me meter nessa. Porque, assim, mas eu acho que isso vai se convergindo, vão dialogando, né? Mas eu trato isso com muita educação e com muita tranquilidade, porque a gente tem que respeitar, e com muito respeito, né? Porque cada um tem a sua história, Claro, cada um claro. tem a sua legitimidade, cada um tem a sua vontade. E isso é bom para o Espírito Santo. Por quê? Porque volta a dizer o que eu disse aqui há talvez 20, 30 minutos atrás, de que a eleição do Congresso Nacional é onde vai estar a atenção dos brasileiros. E, sobretudo, a eleição do Senado Federal. Por quê? Se a gente botar o ponto de tensão hoje no Brasil, tem vários pontos de tensão. Mas talvez o principal ponto de tensão do Brasil, e aí eu não quero aqui, eu estou fazendo uma coisa de análise mesmo, sejam as decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? E aonde que se analisa a conduta dos ministros do Supremo Tribunal? É no Senado. Então é aí que, por isso talvez essa quantidade, nessa coisa faltando 1 ano, de candidaturas a esse cargo. Eu acho que o Espírito Santo nunca viu tanto candidato a senador como nós temos hoje. Eu não me lembro. Eu também não. Hoje nós devemos ter, que se coloca como pré-candidato a senador, uns 10, 12 ou até mais. Né? Eu não me recordo de eleições que tenha tanta gente se colocado como pré-candidato a senador. Sim. Eu não me recordo. Assim, 4, 5, né? Você vê que na última nós tivemos Rose, Magno e Nelson Júnior. Eu me recordo. 4. Né? Você vê que na outra tinha o Ricardo, o Magno, o Contarato e o Duval. 4. Né? Se você pegar antes, tinha lá em 2018, né? Não, até antes um pouco, tinha lá o Casagrande, tinha o João Cosi e o Ricardo Ferraz. Tá? O Ricardo, na época, teve a mesma quantidade de votos que eu tive. 14, Depois o Ricardo foi o cara mais votado. 14 foi Rose, Neucimar, João Costa. Neucimar e João Cosi. Então, assim, se você pegar agora, cara, você fala assim, caramba. Galera. Então, eu acho que é por quê? Porque o olhar do brasileiro está voltado a essa disputa do Senado. Entendeu? Por conta dessas coisas. Mas vamos construindo. É isso. Vai dar certo. Bacana demais. Eric,
Eu acho que já estamos chegando ao fim aqui, né? É isso. Nosso Obrigado. Bate-papo. Saber aí, você deixar um recado aí pra turma aí que nos assistiu aí, pra mandar um abraço pra todo mundo. Agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, agradecer a Nobinha, Juliano, agradecer aqui a toda a equipe, parabenizar pelo podcast, parabenizar aí pela rede de comunicação séria, eficiente, que leva informação aos capixabas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, um trabalho árduo, profícuo, e agradecer a você que nos assistiu, continue nos acompanhando nas redes sociais, saibam que tem aqui um jovem que continua acreditando na política, que continua acreditando nessa ferramenta, que ama o Espírito Santo e que é o melhor para o povo capixaba. Um abraço, Deus abençoe. É isso aí, estamos aqui, pessoal, finalizando mais um bate-papo, uma figura, gente finíssima, eu gostei demais. Ó, ele falou que, né, só política, mas na verdade eu olho na rede social lá, ele anda dando umas corridinhas. Devagarzinho, caminhada. Não, caminhada, fez umas corridas, porra, né? Ó, acompanha aí o Eric Musso nas redes sociais. Eu vou deixar aí, vai estar ao longo do vídeo aí as redes sociais dele. Vai lá, acompanha essa figura, mais um nome, e vê se nessas eleições, eu gosto sempre de deixar esse recado aqui, eu já falo isso já em alguns episódios atrás, pesquisa o nome da pessoa que vai ter eleição, aí sempre vem aquele tio, alguém que fala, pô, vote nesse aqui, vai lá e pesquisa o nome da pessoa, vê se tem trabalho, vê se tem entrega, vê se tem história para estar representando a gente, tá? Curta aqui o canal. Eu quero pedir, você que está em casa, primeiro te agradecer mais uma vez a audiência e te pedir, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Às vezes você acha que tá inscrito, o YouTube tira, às vezes você lá, confere se você está inscrito a inscrição, mesmo. isso. Se inscreva de novo, se for o caso. Gostou? Curta, compartilha com os amigos aí. Faça um manda comentário, comenta não gostei do que o Eric falou. Né? Não Vai concordo. lá e bota a sua opinião. Não gostei isso. disso, não gostei daquilo. A sua participação é fundamental para o nosso canal. Participe, comente, compartilhe, curta. É isso aí, Nobinho? É isso aí, meu amigo. E passa adiante. Achou o cara legal? Pô, esse tal de Eric é massa, hein? Vou passar pra fulano de tal ver e tal. Legal. Eric, pô, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é Obrigado. corrido mesmo. Valeu, Eric. Tamo junto. Obrigado. E até a próxima.